GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao GCcast, o podcast com plasticidade cerebral. Já vai deixando o seu like aqui, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque hoje a mulher incrível que está aqui é uma nutricionista esportiva, a Daiane Rosa Abad, e o tema é longevidade cognitiva, nutrientes para um cérebro saudável. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, Nádia. Estou muito feliz com a tua presença, o prazer é sempre nosso, tá? Também estou muito feliz. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema maravilhoso, né? Vamos falar. Nutrição. Muito nós temos falado aqui sobre isso, porque eu acredito que é ingrediente para uma vida super saudável, tripé, né? Da prática de exercícios, a nutrição, se alimentar de verdade e, claro, os cuidados com o cérebro. E o que você diz para nós, então, sobre esse tema tão importante? Na verdade, a nutrição é a base da vida. Sem nutrição, você não tem nada. De fato. E a nutrição, ela não entra só pela boca, né? Ela entra também pelo olfato, pelos olhos, ouvido. Então, tudo que alimenta o cérebro, né? Então, essa nutrição, ela começa lá, já no ventre, porque senão não forma o feto saudável. E ela dá continuidade até a morte. Então, a nutrição é vida. Nutrição é vida. Com a melhor área da certeza. saúde é a nutrição. E veja, agora você falou isso do feto, né? E de fato. E aí, quem tem que estar bem nutrido é a mamãe, né? É a mãe. Senão o feto não desenvolve. O cérebro do feto não desenvolve. Muito bem. E quais são as principais vitaminas aí que estão envolvidas nesse processo de formação cognitiva? Porque a gente sabe que o cérebro é a primeira parte, né, do feto que se forma, que inicia. O cérebro, boca, né? A formação ali. Olha só que legal. A boca, que é por onde entram os principais nutrientes. E aí, quando você diz do olfato, do tato, né, da audição. Nossa, que fantástico! Quer dizer que tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, a importância da gente também estar num ambiente saudável. Exatamente. Tudo faz parte da nutrição. Porque o que você ouve, o que você vê, costuma ver, afeta a tua absorção de nutrição, de nutrientes. Então, se afeta a absorção de nutrientes, só na questão de você estar nesse ambiente saudável ou não, aí já começou a nutrição, já no ambiente, né? Então, tudo é nutrição. Tudo é nutrição. E os principais nutrientes são vários faz parte da nutrição para o cérebro, né? Mas tem aí uns principais como o complexo B, são os lipídios, né? Os lipídios, os bons lipídios, né? Que é a gordura boa, que a gente chama. São as naturais, tanto animal como vegetal. Já vai citando elas para nós aí, porque a gente precisa estar ligado em quais são. Beleza, lipídios, mas aonde tem? A gordura boa, né? A gordura vegetal, por exemplo, um abacate, ele é ótimo, riquíssimo em gordura, em lipídio bom. As castanhas, toda a parte de sementes, tem também a chia, né? Que é muito bom, tem riquíssima em ômega 3 também. Então, assim, tem vários lipídios bons. Tem da carne, do peixe, né? Que também é uma gordura boa. A banha de porco, que a maioria descarta aí a banha, achando que aumenta o colesterol, né? E o colesterol não aumenta pela gordura. Não é a gordura que aumenta o colesterol. São os carboidratos e açúcar simples. Então, a gordura a gente tem que estar introduzindo diariamente na nossa alimentação, na nossa nutrição, para preservar o cérebro. Que maravilha. Até porque a bainha de mielina, né, dos nossos neurônios, ela é composta por gordura. Gordura, exatamente. E além disso, ainda tem a questão de que
o hormônio ele é transportado por gordura. Exatamente. Se tem hormônio e não tem Aham. gordura, como é que a gente, né, faz esse Não processo de, né, de nutrição Não faz, celular? não há produção de hormônio sem gordura. Não há. Por isso que a queda, dependendo aí de uma certa idade ou de uma época aí, né? A gente tem essa queda hormonal muito drástica pela essa nutrição muito restrita na gordura. E não é a gordura que faz mal, é o açúcar. Os dois juntos é a pior combinação que existe, gordura e açúcar. Mas quando você tem uma dieta riquíssima em gordura boa, não tem um nível assim, nossa, isso aqui eu vou ficar, por exemplo, em 2 colheres por dia só de gordura. Não, pode, tem gente hoje que faz a tal da dieta carnívora que está bem comentada hoje, que eles comem um tablete de manteiga uma vez por semana, tem gente que come até mais do que isso. Então é muita gordura, entende? E eles comem assim como se fosse chocolate, né? Abre a barra, o tablete de manteiga e come igual se fosse chocolate. E eu não tenho coragem de fazer isso. Eu uso muita gordura, eu uso gordura banha de porco para fazer minhas preparações em casa. Eu como muito ovo, em casa também costumo dar ovo. E assim, aquele lanche rápido eu falo para as crianças: vamos fazer um ovo. Tem que ter um ovo, pelo menos. A gente come ovo de manhã, de tarde e de noite. Ai, lá em casa a gente consome muito também. Banho de Aham. porco é vida, né? Sim, é lindo. Bacon, né? Prefiro bacon do que usar banho. Então, eu ia falar de manhã em casa todo dia, um beijinho, uma tapioca com frango. Ó, tirando a tapioca, colocando frango e ovo, é a melhor refeição que tem. Mas a tapioca é açúcar, né? Então, aí já não é tão legal a combinação. Olha só, Mas que se você deixar o interessante. bacon, o ovo, até umas frutas vermelhas ali, né? Que faz a parte da dieta cetogênica, isso é bem interessante. Capaz, vejam só, a tapioca Uhum. não é tão mocinha assim quanto se imagina, Não, na gente. verdade não tem nada de bom na tapioca. Ah, É. é? Conte-me mais. Fale-me Isso mais aqui sobre você come, isso. você come todo dia, Nádia, Não tapioca? todo dia, eventualmente. Às vezes a Uhum. gente tem um pão sem glúten, que às vezes a gente compra, Ótimo, né? melhor do Aí que a tapioca. gente come uma fatia de pão, prensadinha, quentinha, assim. Torrada, Mas melhor do que comer pão. é. Uhum, torradas, sempre. Faz bem para não só na parte de absorção, mas na digestão. Torrada é a melhor opção para comer pão. Que coisa, não, gente. Olha aí, Uhum. ó, caindo os mitos, viu? Nada melhor. E É, não tó. só o pão sem glúten, qualquer pão, Aham. né? Se você não tem É que a problema gente com não glúten, come o glúten. ótimo, É. mas é melhor. Depois, não sei quantos anos você tem, Nádia, mas eu falo que depois dos 40 a gente não pode um monte de Então, eu coisa. tô mais perto de 50 do que Mesmo, 40. mesmo que não tenha alergia, Olha, veja, já é sensibilidade. naturalmente indicado. Não, melhor. Quarentou, meu amigo, não é só o óculos que vem no pacote, é o anti-glúten, Anti-glúten, anti-lactose, anti-açúcar, né? anti-açúcar. Que a gente fala muito aqui sobre essa questão do açúcar e tal. Mas como você estava falando sobre os grupos de alimento, eu acho bem interessante a gente dar luz a isso. Porque, principalmente, eu sei que o teu foco aí é nutrição esportiva, a gente já vai falar sobre isso também. Mas como a gente tocou no assunto lá da formação do feto, né? Que é aquela mulher que está se preparando para engravidar, porque é muito importante pensar na preparação. Exato, Um muito. atleta não se prepara 4 anos para correr, para participar Exatamente. de uma Olimpíada e tudo mais, Isso. né? Eu acredito que a gente, enquanto mãe, e eu puxando já para o sardinha para o nosso lado, né? Que nós somos mulheres, apesar de que esse nosso podcast não é feminino, todo mundo me pergunta, né? Por que não foi nenhum homem? Ué, porque eles não aceitaram o convite ainda, né? Não vieram. Mas, enfim, Estão com estamos aí com vergonha. as mulheres maravilhosas, que para mim tá ótimo, né? Não sou contra os homens, que fique bem claro, né? Mas, enfim, esse preparo para se tornar mãe, a gestação em si já é o pós, né? Antes, a gente tem alguma Claro. especificação, assim? Muito importante até você comentar sobre isso, porque é muito pouco falado sobre o pré-preparo para uma gestação. E, né, acontece até mais sem planejamento do que com planejamento. Mas deveria, assim, hoje mulheres
preocupadas com a saúde me procuram. Ai, Daiane, eu queria cuidar da minha saúde porque eu quero engravidar ano que vem. Ai, que lindo. Aham, eu acho maravilhoso. Primeira Isso gestação é e com essa perfeito. preocupação, é perfeito, Porque, exatamente, é Daiane, perfeito. eu já li muito artigo científico, tá? E assim, estudos renomados falando sobre a questão dos níveis absurdos, né? Do aumento de autismo e transtornos e Exatamente. deficiências que está totalmente Relacionada. ligada à nutrição materna, pois não é? Exatamente, exatamente. Tanto do homem quanto da mulher, tá? Perfeito, porque o gene dos Exatamente, os dois, dois. né? Não se Aham. faz um filho sem a presença deste homem. Homens, né? O casal em si, né? Os futuros pais. Eles, quando eles não têm uma vida muito saudável por muito tempo, e logo antes ali da gestação, fazem muitos usos de medicamentos, né? Porque o que eu mais vejo, assim, pais de crianças, eu atendo crianças autistas, né? Crianças especiais também. E eles, algum determinada época ali, eles foram feitos muito uso de Rivotril, por exemplo. Medicamentos, né? Que atua no Controlado. sistema nervoso central. Exatamente. Então, tem aí também vários, vários não digo, né, porque eu não li, mas alguns estudos falando sobre essa coerência aí de uso de medicamento nos pais e geraram filhos autistas, né, ou com algum problema cognitivo. Uhum. Que aumentando esses E índices. tá aumentando, aham. E a baixa E não é nutrição, só né? não, Porque hoje em isso dia são muitos alimentos industrializados, muito açúcar, e muito mas carboidrato. Eu acredito que reduzir já é uma grande coisa, um grande ganho. sim, E é sim, difícil, porque as pessoas hoje em dia, eu vejo que elas preferem tomar remédio do que cuidar da alimentação. exatamente, E é triste, muito. porque quando. Bom, a gente já se encontrou em vários eventos, né? E aí a gente passa por chata, né? Sim. Fica eu, você, Monique e a galera, né? Uma galerinha assim restrita ainda, passando por chata, porque, não, eu não como, muito obrigada, não, não vou comer, né? Tô Não cuidando de quero mim, isso, então. E as pessoas não têm me- essa dificuldade de Sim, entender, né? As escolhas. sim. Eu falo assim para meus pacientes, não importa o que vão achar de você, porque sempre vão te criticar, sempre vai ser motivo de crítica, ou porque você tá muito magra, ou porque você tá gorda, ou porque você faz muito exercício, ou porque você se cuida demais, sempre há motivo para falarem de você. Então, esquece o falatório e assim, pensa no que é bom para você, no que é bom para você, o que te faz bem, o que te deixa feliz. Ai, mas eu nunca mais vou poder comer um doce. Claro que vai. Isso faz bem até pro cérebro na questão emocional, né? Então, assim, você ficar restringindo tudo também não é bom, porque você fica naquela, nossa, não posso isso, não posso isso, vai me fazer mal. E realmente vai te fazer mal. Vai te fazer mal até essa sensação de que você não pode nada, né? E não é assim. Você sabe, eu como as sobremesas nos eventos. E adoro Sim, experimentar tudo. sim, sim. E eu já sou mais radical um pouco, porque o que que a gente percebe, né? Eu passo mal verdadeiramente. Uhum. Então, quem faz por escolha, ótimo, parabéns. Mas é muito difícil as pessoas hoje se colocarem e dizerem não, obrigada, e não Uhum. ligar para crítica. Porque a gente sempre ouve, mas só um pedacinho. Capaz que você vai passar mal se só comer um pedacinho. Não é só isso. Não É o é, fato de que mas eu é a já questão de acostumei, já tô patologia. bem, né? É, Não tenho necessidade mais e tá tudo bem para mim. isso Se mesmo. come à vontade, fique bem, você também, né? E assim vamos. Mas é muito complicado essa parte emocional. Eu acredito fortemente que a gente ter uma nutrição saudável no mundo de hoje é bem complicado, porque é muito simples a gente dizer, mas não liga para crítica. Mas tem pessoas que são altamente influenciáveis, e como você mesma Uhum. disse, a nutrição tá no ouvir, no ver, no sentir o Exatamente. cheiro e no se Aham. alimentar, né? E Exatamente. quando a gente sente essa reprovação das pessoas, ai, nossa, tipo, te Gera um trauma, olhando, tá, a Nádia? gente Gera um já trauma. fica. Porque tem crianças que geram traumas aí na infância, do pai fala assim, do pai, mãe, dos pais repreender muito a alimentação, proibir muito. Então, eles acabam desenvolvendo, por causa desse trauma, desenvolvendo alguma
até uma compulsão Ou um transtorno alimentar, algum alimentar, anorexia, transtorno, bulimia, aham, enfim, na adolescência, enfim, exatamente, pode ter relação. devido a isso, esses traumas que também não são tratados. Crianças assim que o pai não deixava nada, nada, nada de doce. Eles cresceram e daí quando tiveram, né, mais autonomia, comiam escondido, gerando alguns problemas, como a diabetes, por exemplo. E hoje tem como a gente comer um doce saudável. Claro que tem. O Hoje tá doce mais não é o problema é o fácil. açúcar. Exato. Esse é o problema. É o açúcar, não é o doce. Eu amo doce também. Meus filhos gostam de doce, eu dou doce para eles. Mas quais os doces, né? Aqueles doces de preferência que não tem açúcar. Não tem excesso de leite, não tenha leite de preferência, ou excesso de alguns nutrientes, não, alguns alimentos, né? Como matéria-prima, que faz mal. Então, evita no máximo. E para eles, assim, meu filho mais novo, ele é muito engraçadinho. Ele come de tudo e ele todo dia ele fala: ai, mãe, mas eu queria um docinho depois que sair da escola, antes do salgado, antes do lanche ou da janta. Queria comer um docinho. Às vezes ele sustenta com uma fruta, uma manga doce. Ali ele fica super feliz. Mas quando a gente tá na rua, que é mais difícil, né? Ali, né, tá disponibilizando a fruta para ele. Que a gente fica no carro esperando o outro irmão dele, né, sair da escola. Aí ele pede sempre um brownie, um pedaço de bolo. E aonde eu compro é onde tem os alimentos que eu sei que eles não trabalham com trigo, não trabalham com leite. Então é sem esses alimentos, sem Um açúcar diferenciado, um açúcar digamos. Um açúcar de melhor, coco, por exemplo. exatamente, um açúcar da Um fruta. demerara ou um ascavo. Exatamente, exatamente. Aí pode. Aí pode. Aí sem excesso também, Sim. Que não eventualmente. tem aquela frutose em excesso, porque tem a frutose é o pior tipo de açúcar que existe, que é o açúcar da fruta, né? É o pior tipo. E assim, a indústria alimentícia, ela usa porque é o açúcar mais barato para esses alimentos industrializados. Então, alimentos com frutose, e tem outro nome, não é frutose, tá? Eu esqueci, agora eu não lembro, nenhuma sigla. Que vende para as indústrias fazer, complementar, adicionar, né, como açúcar, esse açúcar da fruta para indústria alimentícia. Então, tem vários alimentos, todos esses industrializados, como biscoitos, Tudo que vem em tudo que é, saquinho, né, tudo que Daiane? vem é pré-preparado, tudo que está no mercado praticamente. Até as panificadoras de mercado podem estar usando esse açúcar, porque é o mais barato. Mais barato até do refinado, sabe? Então, é o pior tipo de açúcar que tem. Então, se a gente eliminar coisas assim, não precisa, isso de sempre, de tudo. A gente não vai na casa de alguém e, né, vê que a pessoa, né, tem hábitos errados e nega tudo também, né? Ai, não vamos nem tomar café, nem participar de nada, Porque porque, alimento é cultura, né? exatamente. É muito Você, de cultura. Tem muitas isso, culturas que o pão, o doce, tá aquela ali. coisa, aquela comidaiada, assim, é muito Aham. presente, né? E eu falo assim que crente come, né? E a gente que é crente, onde a gente vai, toda reunião de crente tem comida. E tem muita comida. É bolo, é pão, sabe? Nunca é nada saudável. Até falo assim, quando eu vou na reunião, eu levo fruta, eu levo outras coisas, água com gás. E as pessoas, nossa, Dani, mas nem o refrigerante, teus filhos não tomam nem o refrigerante. Eu falei, não tomo e não precisa experimentar. E não faz bem, porque eles vão experimentar isso. Então, não tomo mesmo. A gente toma água, a gente come fruta, a gente come sim bolo, mas nada em excesso, come pães também, mas pães em casa, os pães eu procuro sempre comprar, mesmo não tendo patologias, Intolerâncias ou intolerância, alergia, celíaca, né? a Doença gente celíaca. faz consumo desse tipo de pães. Uhum. Então, são escolhas, Perfeito, né? perfeito. E a escolha é desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Da quantidade de água que você bebeu, que qualidade tem essa água, né? Do tempero lá, do sal que você tempera a sua comida. É tudo. Tudo é escolha e tudo dá para mudar. E essas pequenas mudanças muda toda a nutrição. Toda a nutrição. Como o sal, por exemplo, que eu falei agora.
O sal, o cloreto de sódio, que é o sal comum de cozinha, ele causa hipertensão. E é o mais vendido, é o que a maioria usa. Mas se você trocar por um sal integral, por exemplo, e que tem o mesmo sabor, só que é um sal bem melhor, não é cloreto de sódio e iodato, ele previne da hipertensão. Entende? Então, assim, são pequenas trocas, não muda o sabor, não altera o sabor, que você pode fazer o consumo bem tranquilo. Exato. E às vezes as pessoas assim, fala, mas é mais caro. Mas se Não você é. consumir menos também, vai durar mais. Não é Eu tão uso mais muito sal caro. parrilha, sal de Mossoró também, que o pessoal fala Muito bastante, bom também, né? Então, é importante a gente diminuir a quantidade do sal e usar um sal de de qualidade. qualidade, né? A mesma coisa você vai fazer o teu arroz, o teu feijão, temperar com a banha de porco. Além de ficar mais Uhum. saboroso, ele fica mais nutritivo. Sim, eu falo para as mulheres, ai, mas como que eu vou fazer um bolo? Não vou ficar sem bolo e tal. Falei, então troca os ingredientes, né? Em vez aquele óleo de mercado que é horrível, que traz um monte de doença, que prejudica a saúde, troca pela banha, troca pela manteiga, sem sal, né? Troca, substitui. Em vez do açúcar, pode até usar um, uma fruta no lugar para fazer mas a fruta inteira, né? Como uma ameixa, por exemplo. A fruta inteira para adoçar, ou um açúcar de boa qualidade também. Então, vai trocando os ingredientes aos poucos, você vai acostumar com esse paladar, que ele não é igual mesmo, não é. Mas tem como chegar bem próximo. E hoje assim, tem tanta variedade e já tem tantos lugares adaptando, né, para isso, para eliminar o leite, eliminar o trigo, eliminar certas coisas que você acaba se acostumando. Exato. É tudo uma Hoje, questão da gente fazer o esforço de para, começar a né? experimentar. As pessoas não gostam de experimentar algo novo, acham que é novo, não presta, né? Ai, porque minha avó sempre usou isso E viveu e até os viveu. 95 anos. Ou não, né? Que a maioria Tomando não remédio, vivia até essa idade, não, né? De e trás. tomando remédio e E sofrendo sofrendo muito. com várias doenças. Daí o que que adianta? Eu falo assim, né? Se Deus me permitir, viver até os 120 anos, que é a idade máxima, não tá usando nenhum medicamento. Nenhum medicamento. Eu não uso, eu tô resfriado porque eu não uso medicamento. Assim, demora mais tempo, né? Porque eu não uso medicamento, eu me nego a usar medicamento. A não ser que eu vá fazer uma cirurgia, óbvio, daí, Aí não né? tem como. Aí não tem como. Mas não fiz, não, né? A não ser a cesárea, mas eu eu não uso medicamento e não dou para meus filhos. Ah, aconteceu uma febre, vamos pro lado natural mesmo. Ai, mas a nutrição, a nutri é chata, nossa, ai, o chá cura tudo. Não é bem isso. A gente se cuida. E se acontecer, é porque o meio não tá legal. Então, vamos aumentar a imunidade. Eu suplemento meus filhos com vitaminas, justamente para eles não terem nem resfriado. E graças a Deus tem funcionado super bem. Então, o tempo que eles ficam comigo é muito difícil. Eles ficarem doentes, gripe, eles nem sabem o que é gripe. Tem febre que acontece em criança que é do crescimento, que faz parte do crescimento e desenvolvimento. Mas não, esses pais desesperados já atacam lá um Antitérmico. antitérmico, porque, nossa, já faz horas que a criança tá com febre. Mas calma, tem que esperar no mínimo 2 dias. E essa, dependendo da febre, dura 3 dias na criança. 3 dias. E Se tem um você vai. detalhe, né? A febre é um sinal. É um sinal, é um sintoma. Não é como diz, o fim em si, né? Você não sabe o que está Não, acontecendo. Tô com uma febre. não. Opa, Vamos ver peraí, o é que o está meu organismo acontecendo. está funcionando Exatamente. A porque febre, ela vem às vezes só para aumentar a tua imunidade. Porque na parte do desenvolvimento, evolução das crianças, né, crescimento, vem só para aumentar a imunidade, porque eles estão crescendo, eles estão, né, o corpinho deles estão crescendo, está evoluindo ali. Então eles precisam ter também mais anticorpos, mais aumentar essa imunidade. E às vezes a febre vem junto, mas é ótimo. A febre não é ruim. A febre não é ruim. Você só precisa controlar. A última vez que deu febre no meu filho,
A gente controlou no banho, eu fiz ali compressa com água fria na cabeça, pelo menos para não dar dor de cabeça, sabe? E foi assim, muita hidratação, Hidratar. muita, muita, muita hidratação, porque é fácil desidratar, ainda mais criança. E aí, o pai dele, a gente somos separados, e ele ligou pro pai reclamando que tava com dor, que isso, aquilo. E aí o pai já desesperou, levou, que quis levar. Eu falei, não precisa levar ele ao médico, vai passar essa febre, vai passar 3 dias de febre, passa. Não, já se viu, vamos levar. Levou. Aí um médico que examinou ali por cima falou que era até, ai, como que é o nome? Aqui era vesícula? É, alguma coisa assim, nem lembro mais. Era vesícula. Não, ele falou, não, tá com suspeita de vesícula, não sei o quê, vamos fazer um exame mais detalhado, uma ecografia. E eu falei, não é nada disso, eu conheço meu filho, não tem nada disso, ele tá um pouco desidratado, é só colocar um soro lá com Noripurum, que é ferro, e ele vai ficar bem, ele vai ficar bem. Não quiseram me ouvir, o pai falou assim, você não é médica, você não é médico, você é nutricionista. Eu falei, mas eu conheço meu filho, eu conheço o corpo, conheço nutrição, É, a não sou gente médica. acaba estudando tudo, né? Eu conheço ótimos médicos, eu aprendo muito com eles, Uhum. mas tem muitos médicos ruins. E eu falo que eu sou melhor do que médica. Eu falo assim, não é pra me achar nem nada, mas eu falo assim, quando me fala, mas você não é médica, né? Você não é médica, você não sabe o que tá acontecendo. Eu falei, eu sou melhor do que médica. Eu sei o que tá acontecendo. E não era, e realmente não era, era só ele tava começando a se desidratar, porque por causa desse todo desespero dele, ele não tava tomando água como era pra tomar. E assim, eh, depois que ele tomou soro, ele já ficou outra criança. Outra criança. E eu não dei os medicamentos que foram prescritos. E ele, depois do soro, ele ficou super bem. Eu sou uma mãe que faz muito isso. Eu levo no médico porque a Não, gente quer é, validar situações. Porque, veja, né? Você tá vendo ali uma febre constante, não sabe o que é. Aí eles ficam com aquele sintoma que deixa eles com dor, com aham, fica aquele voado, é cansaço, claro, aquela, normal. né, aquela fadiga. Aham, Mas aí é bem exatamente isso que você falou. Não querem tomar a quantidade necessária de de água, água. porque você tem que se hidratar muito, Muito, né? muito, muito. Nesse momento, a hidratação ela tem que ser dobrada. E aí eles não Exatamente. dão conta de tomar tudo aquilo de Mas daí água. faz um sorinho e passa. E só o Exato, soro, sem medicamento. Com uma exato. Que aí vitamina. hidrata mais profundamente. O Uhum, Noripurum é ótimo, né? Porque é uhum. realmente Não, ferro. então. Vai só E fortalecer. não fazem isso, né? Todos os meus pacientes que eu encaminhei devido, Ah, eles por sempre exemplo, colocam um pós-bariátrico, anti-inflamatório, eles sempre colocam alguma coisa que vai. É um remédio que eu mesmo. falo assim, ó, você tá com sintomas de desidratação, tipo o pós-bari, que é mais comum. Sintoma de desidratação. Vou fazer encaminhamento, passa pelo médico para ele assinar e já vai tomar soro, né? O médico assinando, mas fale para ele colocar o Noripurum. Eu ainda encaminho, falando, sugerindo, né? Faz um soro, 200 ml, 500 ml, com Noripurum e tal. E tem médico que acata a minha sugestão, mas tem médico que não. Ah, não é vitamina. Cara, é vitamina. É vitamina também. Além da desidratação, é vitamina também. E isso vai causando essa fadiga, como você falou, esse desgaste. A pessoa não quer sair da cama, ela quer ficar só deitada, ela quer dormir o dia todo, não tem força para nada. Mas, claro, não tem uma boa hidratação e não tem vitamina suficiente, como que vai sair da cama, né? Verdade. E o Então, corpo tá ali se mobilizando, né? Com a e o cérebro imunidade. vai ficando doente, tá? Com certeza. Se tem muitos ciclos assim, Desidratação. o cérebro ele padece. Tem muitos problemas aí que eu vejo e agora vai ficar cada vez pior. Porque a indústria farmacêutica, né, junto com a indústria alimentícia, elas estão aí para te adoecer. Porque se você não fica doente, eles não ganham com isso, né? Então, se você tá doente, é bom para a indústria. Então, os exames laboratoriais, eu vejo que estão cada vez pior as referências ali, sabe? Ah, sim. Por quê? Porque eles são baseados nos últimos 1000. Isso, E quem e mais aí? faz exame?
gente doente. doente. Aham, então Então, eles os níveis querem, séricos cada vez mais eles baixos. querem deixar Eles falam, ah, vitamina D em 40 tá ótimo, 20 tá ótimo, tá dentro. Pois é, A pessoa meus tá lá pacientes eu sempre falo, convalescendo. eu sempre falo, é muito acima disso, muito acima disso. E a gente tentar o máximo, o máximo. E outra coisa, o hormônio também, que né, hoje vem, meu Deus, hoje, graças a Deus, estão falando um pouco mais disso, do hormônio, mas eles Existe todo um faziam, mito, né? sim, um mito e assim, né, faziam uma caveira do hormônio, né? Como se algo fosse ruim, excesso fosse ruim, e não é, não é, não É é que existem ruim. tipos de hormônios, né, Uhum. Dai? Você que é nutricionista sabe. Quando você fala de esporte, a gente pode entrar aqui vamos ser cancelados de novo, amor. Eu falo pra ele, veio a Monique, pau na indústria. Veio agora Dai, pau na indústria. Mas é porque assim, Mas é o que que a assim. gente tem que dar luz ao conhecimento. Se a Uhum. gente tá aqui só para ficar falando aquilo que as pessoas querem ouvir, não E vai, não não é o vai que fazer precisa ouvir. sentido. E Não não é o é, que precisa ouvir. de Eles fato. precisam, como o médico fala, a verdade, ela liberta, né? A verdade, o conhecimento, ela liberta. E hoje tentam esconder isso do De povo. fato. Não, Tendo hoje está mais à luz, né? mais, Antigamente era pior isso, ainda, antigamente era pior, né? mas Mas eu hoje acredito que a gente está aqui para isso, dar tem muita luz. restrição E aí ainda. eu te falo, como nutricionista esportiva, aquela pessoa que chega querendo ficar enorme. É natural do ser humano a gente ficar grandão e tal, a questão dos hormônios, já que você tocou nesse ponto, né? Uhum. Porque quando a gente fala da questão hormonal, tem muita coisa, Muita muita. coisa. É uma seara gigante para a gente explorar aí de conhecimento e temas. Mas existem hormônios sintéticos e hormônios bioidênticos, que a gente chama, não é verdade? Isso mesmo. Fala um pouquinho dessa diferença, só para a gente Bom, poder o entender. sintético vem da indústria, é algo que é patenteado, é o que a indústria ganha, é o que os farmacêuticos ganham, o médico ganha em cima disso também, né? Os Então que ele se tem, vendem para a indústria. Porque exatamente, existem médicos bons, né? A existe, gente também existe não porque pode generalizar. eu aprendi com médicos bons, e eu falo assim, tem médicos que saíram da faculdade achando que aprenderam errado, e realmente aprenderam errado, e foram aprender o que é certo e o Foram que faz bem, buscar. foram buscar. A gente tem que ir atrás, Mas tudo que eu daí, o aprendi na grande faculdade eu não livro, uso. perfeito, o grande livro da medicina, do Guyton, que é mais de 3.000 páginas, Aham. ele não fala errado. Acontece que, como você disse, a indústria que quer vender, ela distorce aqueles conhecimentos, né? Eu também, quando Infelizmente. eu estava muito mal, né, aos 38 anos, eu cheguei num momento assim que eu falei, cara, deu. Não é normal esse negócio. Eu acordo mal, eu durmo mal, eu tenho mal-estar constante. Eu já estava cuidando da minha alimentação, mas aí é que conta, né? E outra, quem foi a primeira pessoa, 10 anos atrás, que me salvou de uma crise foi uma nutricionista, tá? Ah, é? A doutora Olha aí, Rovana. que legal. Veja, né? E foi ela que, com muito jeitinho, assim, foi trabalhando na minha cabeça para ir fazendo, né, essa Reajuste, restrição aham. alimentar. Ah, essa semana vamos tentar tirar isso. Na próxima, Uhum. vamos tentar tirar tal coisa. E assim foi. E eu fui ficando bem. Falei, opa, agora sim, tô entendendo. E aquilo foi um cair de ficha de anos. Exatamente, porque a alimentação De tanto anos. pode te fazer bem, ou mesmo, às vezes, alimento que cura, ele pode ser modificado ali e te matar, né? Então, e as pessoas, tem. É que assim, não dá pra falar, né? Não dá pra falar tudo que a gente tem vontade de falar. Mas tem muita coisa errada, muita coisa errada, muita coisa que, meu Deus do céu, que eu vejo assim, cara, não pode existir isso, sabe? Não dá pra entender que as pessoas consomem isso. Mas tem o lado bom que se você busca, você consegue. Se você busca conhecimento, busca a fonte certa e outra, não tá satisfeito, muda de profissional. Sempre falo, ai, não gostou de mim, do jeito que eu trabalho, do jeito, né, que eu sou? Muda, mas não deixe de buscar. Não deixe de buscar, porque a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento. A gente que é da área da saúde, é mais fácil, óbvio, né?
mais fácil. Parece que assim, é tudo muito simples que eu falo até pra minha mãe. Ai, mas isso é tão básico. Acho que todo mundo, né, já sabe disso. Minha mãe não, daí. Não Não, sabe, as pessoas não sabem exatamente. disso. A gente erra por Você sabe. ignorância, Dai. Eu vou dizer Aham. isso para você falando de mim. Quanto tempo eu errei achando que estava fazendo certo. Quando minhas filhas, os gêmeos nasceram, nossa, eu errei assustadoramente, mas quem me orientava? O médico. É, E é o exatamente. médico que a gente confia. Você Uhum. entende? E que muitas vezes também está fazendo isso porque ele também acredita que é o certo. Exatamente. Perceba, é uma Exatamente. sucessão de falhas, é, equívocos, muitas vezes por realmente não ter acesso ao conhecimento, né? Ou não ter. Enfim, é tudo da fonte que a gente vai beber, né? Daquilo Uhum. que você vai buscar. Então, será que a gente está buscando na fonte certa? Né? Será que a gente não tem que começar a observar, por exemplo, os orientais que vivem muito mais do que nós, com uma qualidade de vida muito melhor? O que que essas pessoas comem? Isso. Né? Onde eles A vivem? gente Do tem que que eles se se alimentam? questionar. Né? Então a gente Tem que questionar. E precisa. outra, não pode ter medo do médico. Eu assim, vem pacientes para mim, e eu falei, mas teu médico explicou isso? Explicou o que que vai acontecer se você tomar esse remédio? Explicou tudo. Explicou o que você tem? Não explica. Nada, nada. Eles falam, não, só me prescreveu esse monte de remédio, falou que meus exames estavam bem, que é pra fazer isso, que é esse tratamento pro resto da vida. Não é nada disso. Eu falo assim, não, não é nada disso. Quanta gente que vai para você que não consegue emagrecer e às Exatamente. vezes passou até por cirurgia da tireoide, que Cirurgia. eu acho um crime, né? É A um pessoa crime. tirar um órgão em Qualquer virtude de um tipo. problema, Aham. né? Que a gente sabe que com a boa nutrição, com uma boa suplementação, com base em boas vitaminas, né? Uma Até o câncer, Nádia. cura, Até o trata. E câncer. outra, se a gente Aham. tem uma boa nutrição, o câncer nem chega, Nem né? chega. E Para se começo de aparece, conversa. investiga. Porque, por exemplo, o câncer de mama. As mulheres são mutiladas aí, infelizmente, por falta de conhecimento. Sim. E, e dá uma pena. Porque é, o câncer, em várias partes do corpo, não é nada mais do que uma calcificação, né? No Perfeito. lugar errado. Perfeito. E o meu médico, que me acompanha, que é um profissional incrível dessa área, falou para mim, Nádia, eu sou totalmente contra a mamografia. Eu sou também. Não faça Nossa. mamografia. E me explicou por quê. Porque a Exatamente. maioria dos médicos fala faça. E não me explica por que Não, que eu tenho que fazer. Por que que eu isso tenho que fazer mesmo. mamografia se meu peito tá normal? Isso mesmo. Eu fiz a eco, não tem nada. Por que Nada. que tu quer fazer? Por que que tu quer esmagar meu Aham. peito? E, né, criar um Né? trauma ali. E esse trauma Exato. pode levar Uma a lesão. uma lesão que Pode vem a desenvolver o calcificação. câncer. Exatamente. Entende? Exatamente. E Olha que aí, legal. e as pessoas não têm essa informação, porque Não, não chega não, para a não. maioria, e desconhece e acha que é normal fazer esses exames todo ano. Todo ano. Isso aí é uma violência, sabe? Isso é um abuso. Então, eu falo, você não faça. Muitas mulheres, eu ensino no consultório, ó, não faça por causa disso. Você vai usar a partir de hoje, você vai usar esses suplementos para, se tem ali um nódulo suspeito, a gente vai eliminar só com a nutrição. Só com a nutrição, tá? E falo, não Alimentos faça que exames. curam. E alimentos que curam. E tem, Nádia. Tem Claro, suplemento eu como acredito a gente, realmente a gente nisso. não faz uso de alga, por exemplo, né? Que é rico em iodo. E daí a indústria foi lá e colocou o iodo, né? Diz, né, que é iodo lá no sal de cozinha comum, que é o cloreto de sódio, que faz muito mal. E nada a ver. Esse sal aí devia ser banido do mundo, o cloreto de sódio com iodo no mercado. E daí as pessoas vão lá e consomem esse sal, achando que, né, aqui os brasileiros que não têm costume de comer alga e tal, para suprir, né, talvez esse iodo. E vou te falar mais, as pessoas nem sabem que tem que comer alga, tá? Para É, comer de conversa. então, a gente não tem isso, mas não é só, também não é só da alga, né? É um exemplo. E aí, e que a falta de iodo, ela causa vários problemas de tireoide, doença de tireoide,
poder desenvolver os nódulos, né? Que daí os médicos vão lá, desenvolvem um nódulo, o médico, em vez de Corre tratar, corre tirar a tireoide, coitada da pessoa. E, e aí tem várias consequências, né? Alterando toda a nossa parte hormonal. Para a mulher, por exemplo não, é a progesterona que altera, a primeira coisa que altera, progesterona. Cai muita progesterona da mulher, aí desenvolvimento de outras doenças de útero, né? SOP, endometriose, essas coisas todas. Mulheres que têm aborto com frequência, querem engravidar, mas tem muitos abortos, né? Falta de progesterona, falta de iodo. É só suplementar. Por que que o médico não suplementa? Por que que o médico insiste em ainda fazer tratamentos de fertilidade? O paciente desnutrido? Tá mais lucro. E sim, exatamente. É Uns isso. por não entenderem Mas a será que não complexidade entende? da coisa. Será que não entende? É difícil a gente pensar que uma pessoa passa, né, 6 anos da vida estudando e Aham, não não sabe entende, como que não o sabe organismo disso. funciona. Mas, enfim, Exatamente. uma coisa, ainda tenho mais bancando advogado diabo aqui, existe um universo, viu, Dai? Entre se conhecer a teoria e se desenvolver na prática, Uhum. tá? Porque o bom médico é aquele que nunca para de estudar. Não Você para. pode ver, aquele médico que está o tempo todo em simpósio, em congresso, buscando medicina integrativa, germânica, conhecer sobre nutrição. O médico bom entende de nutrição. Entende. E sabe o que Isso ele eu ia faz? falar. Ele Aham. encaminha você para nutricionista. Encaminha. Ou já dá muitos conselhos que eu vejo, tem médicos que já fazem isso, muitos conselhos ali dentro do consultório já para eliminar. E não é uma consulta de 15 E minutos, né, que você vai não, conseguir não fazer tudo é, isso. mas nem chega perto. Uma paciente veio encaminhada de uma médica bem famosa que tem em Foz. Ela veio com uma lista já de alimentos para eliminar, evitar e preferir, que a médica deu. A médica deu para ela na consulta uma lista pronta da restrição alimentar dela e com uma lista de prescrição de remédio, né? De medicamento. E ela veio e falou assim, Daiane, a médica me deu isso, mas eu fiz os exames e ela falou assim, ó, que a maioria dos exames, tirando ali, acho que a parte do colesterol que estava muito aumentado dela, nem era o colesterol, era o triglicerídeos que estava mais aumentado. E ela falou que eu tô com colesterol alto. E ela me deu essa lista de alimentos. Ai, gente, eu dou risada na hora, né? Vou falar o quê? Eu dou risada e falei assim, não, isso aqui não serve pra nada, nada. Até porque toda essa lista aqui, ó, que é pra você evitar, quase 70% é o que você tem que consumir. E tudo aqui que ela colocou que é pra você preferir, escolher, é que você tem que eliminar. Então, tá tudo errado. E os teus exames, você não tem colesterol alto. Eu falei, você não precisa dos medicamentos Às vezes que só ela tá deu. alto porque tá com o testosterona baixa. Exatamente. Tava com o hormônio todo alterado. O TSH dela tava alterado. Tava tudo alterado. Testosterona em vita- 20, a pessoa não tem libido, não tem vontade de viver e ninguém sabe o que a mulher tá Mas olha morrendo. que em 20 ainda você encontra, tá? Ainda com testosterona. Porque eu encontro zero, eu pego zero, direto. Zero de testo, zero de progesterona. Que isso, Zero, Dai? Nádia. Coitada de uma mulher dessa. Coitada de uma mulher dessa. E não, e daí o marido, ai, porque eu procuro minha mulher, ela não quer saber, Não daí tem não me ajuda, não lubrificação. tem lubrificação, dói, reclama, não tem vontade. Tadinha, tá sendo Pensa, Nádia, olha a complexidade mutilada de enquanto tudo mulher, isso. porque a gente precisa de hormônio, não é só homem que precisa. Aí tem aqueles Exatamente. mitos. Aí, mas testosterona é o hormônio do homem. Como assim? É Ah, o hormônio do que ser do humano. ser humano. Porque E todo mundo precisa. todo mundo precisa. E aí entra a questão do cérebro, né? Voltando pro cérebro. Como que uma mulher dessa não fica? Como que um casal desse não fica? Questão emocional. Não Emocional. dá nem pra dizer, os danos, a lista é gigante, A né? lista é gigante. E aí? Tem muitos casamentos que acabam por causa dessas coisas. Achando que a mulher, a esposa tá doente, o marido tá doente, né? E não é. Às vezes é só falta de nutriente, falta de um hormônio. Um ajuste. Exatamente. Um Leve, um ajuste. olhar Aham. com amor. Isso. Eu sempre digo que os profissionais que têm olhar com amor, Dai, eles não só entregam o melhor deles, mas eles recuperam a vida das pessoas, né? E o bioidêntico, que é o que eu sempre falo para os pacientes
solicitar, exigir do médico bioidêntico. E nunca via oral. Nunca via oral. Sempre E nem implante. transdérmico. Sempre via tópica. Tem uma porcentagem que é assim, ó. Eu aprendi com um médico, eu aprendi tudo isso. Aprendi a modular a quantidade de hormônio para cada pessoa. Principalmente da tireoide, né? E eu achei fantástico, eu testei em mim. E hoje eu ensino alguns pacientes que passam por vários médicos, ninguém sabe fazer, ninguém sabe prescrever, e eu ensino. E aí eu falo assim, exija isso aqui. Exija. Isso Porque aqui. você, enquanto Porque nutricionista, eu não pode fiz ali, prescrever. não posso prescrever. Olha só, como é triste isso, né? Triste, aham. É triste, eu Mas vejo, eu ensino. eu vejo como Aham. triste, porque, veja só, aí você vai discutir com o médico. Eu abandonei uns quantos ginecologistas aqui em Foz, Médico só me... porque eu bati boca, Rafael, é testemunha. Porque eu sou terrível, gente. E quando eu canso, eu falo, pô, desculpa, não quer estudar. Opa, não quer estudar, tudo bem. Mas pra mim, meu querido, nada disso que você tá falando não faz sentido, não me convence. E aí a pessoa não consegue, tá bom, te dou a chance, me explica. Não Isso. consegue, Não, porque não não tem. sabe. não sabe, E aí eu exatamente. te falo, é possível sim sair Oh, da mas tem faculdade de médico- medicina é sem isso. saber. E, claro que é, Era qualquer aluno faculdade, tá, mediano. Nádia? Exato. Qualquer É o que eu faculdade. falo sempre, né? E eu penso assim, até inclusive foi tema de uma discussão entre nós e uns amigos que fazem medicina no Aham. Paraguai. Até a nutrição, eu vejo muita nutricionista ruim no mercado. Muita, mas muita nutricionista Eu ruim. falei, gente, o Revalida tinha que ser para todos os médicos. Uhum. De verdade. Para todos, não só para o estrangeiro. Porque a gente não testa o conhecimento daquele que sai da universidade daqui do Brasil. Por quê? E se ele for um aluno nota 6? Ah, de 10 matou 4, não tem problema, né? Então tá tudo certo. Ser um aluno de medicina nota 6, nota 7, sei lá. Então, eu penso assim que nós todos temos que nos pôr à prova enquanto profissional. A gente não vai acertar sempre. Exatamente. A gente vai e tá errar. evoluindo. E você tem que estar buscando isso. E é natural do ser Ah. humano, nós não somos perfeitos. Não Você somos. é uma ótima nutricionista, por isso te convidei, porque te admiro ser a Obrigada. qualidade profissional que você é, entende? Então, a gente olha para o mercado, e vou dizer mais, tá? Todo mundo que veio aqui, Monique, falamos exatamente sobre as mesmas coisas. E as pessoas seguem insistindo que cuidar do cérebro não é tão importante. Uhum. Só que digo mais, quando a gente está cuidando daquilo que a gente se alimenta, a gente está cuidando do cérebro, Isso. que é o órgão senão mais A nossa, importante. a nossa política seria bem melhor, né? Se todo mundo tivesse um cérebro saudável. E todos os aspectos seriam Todos, melhor, Todos, né? Porque a gente principalmente faria nesse. escolhas melhores, Sim. né? Então, se o meu cérebro está bem nutrido, se eu estou bem hidratada, se eu sou uma pessoa que faço exercícios físicos, eu tomo decisões melhores. Isso mesmo. Consciente. E quando você sabe como o teu corpo reage, porque ninguém é igual a ninguém. Nem todo mundo tem alergia, nem todo mundo tem uma sensibilidade, o intestino não é igual ao de todo mundo, mas querem, na indústria, tratar com tudo igual, né? Sim, toma as Mas não cápsulas lá. Tá exatamente. todo mundo encapsulado. Não é igual. E aí, quando você vai fazendo a reajuste, eu ajudei uma professora, ela, acho que é a quarta consulta dela comigo, ela me mandou uma mensagem, ela falou, Dai, você é abençoada, porque a minha pele tá uniforme, eu nunca me senti tão bem. Então, assim, são uns feedback que às vezes eu recebo, às vezes. E porque as pessoas não escrevem, eu recebo muito pessoalmente recebo, mas escrito, ou de publicar não, né? Mas, ó, o meu melhor feedback é quando meus pacientes me indicam, porque a maioria, 90%, é por indicação. Acredito. Indicação. E aí eu vejo que deu resultado. Sim, e Eu quem não deu vejo que resultado é tá. porque não fez, né? Vamos Isso. falar? Mas Porque nem assim, sempre a pessoa vai ter aquele comprometimento com ela mesma. Às vezes ela encontra um mas excelente daí, profissional, mas ela acha que aquilo é muito difícil. não, nem por isso. Aí vem o emocional. Sim, Aí sim. vem o problema do cérebro mesmo, né? O Que cérebro está veio. disfuncional Isso, tem uma mesmo, paciente que eu atendi com baixa essa nutrição. semana, já faz um tempo que a gente tá fazendo acompanhamento.
E eu identifiquei uns traumas na vida dela que ela não resolveu, ela só resolveu o sintoma do trauma. E ela não resolveu o trauma. E eu falei, enquanto você ficar preocupada só com o sintoma, você vai ficar nesse ciclo, e não vai emagrecer, não vai melhorar. Teve uma grande melhora porque ela tinha fibromialgia, e só com a nutrição ali, com suplementação, não foi nem com dieta. Só com a suplementação, ela falou que nunca mais sentiu dor. Já Veja. na segunda consulta. Ela falou, não sinto mais dor. Só que eu não posso parar, Dai, de tomar, porque daí parece que volta as dores. Mas emagrecer, que era a intenção dela, quando ela me procurou, ela não conseguiu. Por quê? Porque tem traumas. Porque ele não é questão se ela é dedicada ou não. Ela tem questões emocionais que fazem um bloqueio e que ela não vai emagrecer enquanto não for tratado. Não foi É a tratado. pontinha do iceberg que ela tá Isso, vendo. Tem exatamente. Aí eu uma falei, você tem grande... que fazer acompanhamento com psicólogo. Ela é uma pessoa crente, eu falo, você tem que fazer procurar um pastor, procurar alguém que você confia e fazer o tratamento. Tem que fazer, senão você não vai emagrecer. E aí eu começo a identificar os traumas, né? E falo, a nutrição ela é ótima, mas não é para todo mundo que ela vai resolver no que você quer, no teu objetivo. Tem questões que você vai ter que resolver antes de uma dieta, por exemplo. Ou a suplementação ajuda, acompanhamento ajuda, mas as mudanças, né, a reeducação, tudo ajuda. Porém, tem traumas que se não foram tratados, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Abuso. Criança abusada, independente de quantas vezes, quanto tempo durou isso, se não for tratado, ela cria um estado emocional de que ela não pode ser mais aquela criança e ter aquele corpinho que ela tinha. Então, ela era magrinha, então ela começa a engordar. Começa a fazer acúmulo de gordura, aí a ter compulsões alimentares, porque essa gordura protege aquela criança abusada. Entende? Mais ou menos? Eu não Sim, quero sim. entrar muito em detalhes, mas Entendo. começa por aí, entende? Ela muda o corpo físico dela para se proteger E não é emocionalmente e às consciente. vezes e às vezes é subconsciente mesmo. Não é consciente. Não é consciente porque todas que eu tratei tanto de anorexia quanto bulimia, obesidade, mães que levaram adolescentes por causa da obesidade para fazer bariátrica, tudo tinha um trauma ali na infância. Todas tinham trauma, todas. E aí eu falei, se não tratar isso aqui primeiro, a gente vai te nutrindo aos poucos, vai melhorando, vai fazendo boas escolhas agora. Mas se não tratar lá, vai voltar. Vai ficar um ciclo. Enquanto não resolve, não coloca um ponto final, não resolve aquele trauma, ela vai vivendo ciclos, sabe? De repetição na vida dela, de problemas, às vezes de doenças. Doenças que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, assim, se você não estiver bem nutrido e com uma cabeça boa, entendendo de tudo o que aconteceu com você, olha, não é fácil. Não é fácil. Se você for entrar nos detalhes aí, ó, tem muita coisa pra gente Exato. pensar, resolver, cuidar. Mas o corpo humano, ele é complexo. Ele é. Não é uma máquina simples. Não, eu É falo a que máquina mais complexa do universo. eu falo que é uma ser humano. indústria, é uma usina cheia de engrenagem. E se uma engrenagem, por menor que for, ela quebra ou ela para de funcionar, compromete todo o resto. Tem um efeito, né? Tem um efeito. E às vezes pode demorar anos, mas vem. O resultado vem. Então a gente precisa, assim, cuidar, pensar até no que vai falar, no que vai ouvir, no que vai ver. Então, por exemplo, eu sou crente, mas eu não assisto filme de terror, nunca gostei. E isso, emocionalmente, causa vários danos no nosso cérebro, para nossa saúde. Você vê, na televisão aberta, só passa violência no jornal, nas notícias, né? Só tem violência.
Quanto mais você vê aquilo ali, mais mal você vai ficar. E vai normalizando, né, também. É, Uma mas isso coisas é muito que... perigoso, tá? Quando não tem aquele alerta dentro de você, assim, nossa, eu tô num ambiente ruim. Você não sente mais que tá num ambiente ruim, sabe? Esse alerta que tem, que é como se fosse o nosso sexto sentido, é muito ruim quando a gente perde ele. Porque daí, quando as coisas ruins estão muito normais, você acaba aceitando. É que tem uma. Eu como sou cristã, eu acredito muito na nutrição do corpo, da alma e do espírito, né? E se você não tá bem nutrido com os três, você acaba padecendo em uma dessas três áreas. O corpo, ele sempre vem como, né? O corpo é ele, o sintoma, é o que morre, que você vai, né? Vai apodrecer. Mas se você não cuida da alma e do espírito desde sempre, você acaba adquirindo várias doenças e morrendo muito mais cedo. Então, entra na longevidade. O que que faz para a gente ter uma vida longa e feliz e saudável? É cuidando dessas três áreas. Porque você querendo ou não sei qual é a sua crença, mas se você não tem uma conexão com Deus, você perde essa sensibilidade espiritual. Então a gente precisa estar conectado com Deus porque Ele é o Criador que fez o nosso corpo do jeito que é. E Ele te dá todas as percepções de algo bom ou ruim que está acontecendo. E você, por alimentar a tua alma, você tem a consciência e a inteligência de mudar isso. De fazer a ação. De fazer a ação. Então a gente é um ser tricotômico, né? Então a gente precisa estar dando atenção para os três. Porque se a gente for só para o corpo, só, ai não, mas né, uma plástica ali resolve, né? Uma mudança ali resolve, mas e por dentro? E teu espírito? Daí já saiu totalmente da longevidade. Exato, exato. Tem- E longevidade saudável é outros 500, É né? outros Tem 500. tem pessoas que vivem muito à base de remédio e E é é uma isso que eu tô doença atrás da outra, falando. coleção de É. doenças, coleção de comprimido. O Uhum. porta-comprimido tem que ser um trenzinho, assim, né? Cheio de Então. Mas compartimentos para colocar os é uma remédios. vida longa e não é feliz. Eu Uhum. prefiro ter uma vida então curta e feliz. Se for viver desse jeito, se for pensar. Eu quero ter uma vida longa e feliz, né? Então, por isso que eu falo, se você não cuida do teu espírito, tua alma padece. E teu corpo mata. E a Você mata. felicidade, ela tá atrelada a muitas coisas. Às vezes o que é felicidade para um não é para o outro. Uhum. E essa que você colocou sobre a questão, né, que você é cristã, é só a gente mudar a questão, o cuidado com a sua espiritualidade, digamos, não importa a Uhum. religião, né, que você Uhum. cuide da tua espiritualidade, que você tenha esse cuidado com, né, com o que você realmente ouve, vê, Uhum. sente, o cheiro de Tem tudo que uma, você, né, tem consome. tem um comentário que eu achei bem interessante de um especialista de relacionamento, que ele falou assim, o homem, para se tornar homem, quanto mais estresse, mais masculino ele é, mais homem e melhor, mais saudável ele fica. O homem devido ao estresse. Então, o homem, quanto mais problemas para resolver, isso impulsiona a masculinidade dele. Agora, a mulher é o contrário. A mulher, ela tá livre de estresse para ela ser saudável, para ser feminina. Então, quanto menos, ela precisa descansar mais, ela precisa dormir mais, ela precisa tá longe de problemas. Por isso que os problemas têm que ser o homem que tem que resolver num casal. Porque isso deixa ele mais masculino e ela mais feminina. E isso é atrativo para o casal. Eles se dão super bem quando acontece isso em conjunto. E eu achei bem interessante isso. Porque assim, não funciona para nós que somos, para mim, né, que sou solteira, mãe ainda. Mas muitas vezes eu preciso fazer o papel de mãe e pai em casa, mas eu procuro não fazer o papel de pai. Porque eu quero que meus filhos tenham um bom exemplo de mulher em casa.
E não aquela mãe, nossa, minha mãe deu conta de tudo, então eu vou arrumar uma mulher que também dê conta de tudo. Não quero isso, não falo pra eles, não quero. Vocês têm que arrumar uma mulher pra vocês cuidarem dela, né, pros meninos. Vocês vão arranjar uma mulher boa e vocês vão cuidar, vocês vão trabalhar, vocês vão proteger ela. Elas vão ficar, ser obrigadas apenas a cuidar de vocês e das crianças e da casa. O resto é tudo por conta de vocês. Então, vocês têm que aprender tudo agora. Tudo. Eu falo pra eles. Aprenda tudo. Porque vocês, imagina, eles só têm 11, 8 e 9 anos. E eu já Mas tô assim. Mas, na verdade, eu penso assim, que, de fato, a nossa sociedade, ela foi para um caminho que a mulher, ela realmente... E são cérebros distintos, né? São cérebros distintos. As características do cérebro da mulher é uma e a do homem é outra. Essa Isso necessidade mesmo. de proteger, de lutar, é tudo dos Masculino. primórdios, é. E Aham. ela é característica do cérebro masculino. E da mulher, a sensibilidade, o cuidado, a maternidade. A A gente se nutrição, sente a nutrição vem da mulher. Tanto para o homem quanto para perfeito pela ela. amamentação, Tudo. né? E se essa mãe ela não tá bem, imagina uma Não consegue mulher, nutrir. exato, uma mulher que ganha bebê e que sabe que não vai ter o apoio do marido, de um homem, ou que ela foi mãe solo ou solteira, enfim, seja a nomenclatura que for. Como que ela vai se sentir, né? Exatamente. Se não tem ninguém para cuidar Para dela, como que ela vai protegê-la. nutrir É, a família? é engraçado. Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas isso é machismo. Não é. Não é. Isso daí é o papel certo para Isso é cada vida. situação. É uma né? vida saudável. E claro que a nossa sociedade ela está disfuncional, Uhum. porque o homem ele não está mais sendo criado. E aí eu Uhum. puxo essa responsabilidade para a mulher, porque nós damos a vida para o homem e para a mulher. Exatamente. E aí a E é gente obrigação ensinar nossa. os papéis, isso que você está falando, que você falou que eu faço isso com eles, você não está errada. Você está certa. Você está preparando um bom homem para ser um bom marido, Pai. né? Um pai de Uhum, família e exatamente. preservar essa entidade hoje, que é essa instituição, que é a família, Que é a família. que é o berço da vida. Exatamente. É a família. E aí né? vem assim, ó, fiquei pensando aqui várias coisas, mas eu ouvi também desses especialistas de vida e relacionamento que a mulher, ela nasce, ela pronta, mulher, feminina. Se ela tem essas características mais fortes, porque a mulher, ela gosta de ser, ela é mais proativa, ela é mais, né, vai e resolve. Ah, ninguém vai fazer, eu resolvo. Não quer dizer que ela vai ficar masculina por causa disso, né? Muitas meninas nascem assim. E os meninos não, eles são mais lentos. Por isso que as meninas vão lá e faz. Os meninos não. Eles nascem mais lentos mesmo. Eles não são tão proativos. Demora um pouco mais. Só que quem é responsável para criar essa masculinidade no homem é a mãe. É a mãe. Enquanto a formação de caráter, que até lá os 9... E o bom exemplo de um bom pai 9, também. 12 anos, aham. E nessas famílias Exatamente. disfuncionais que o pai não está presente, pobre mãe, né? Pobre mãe. Mas ela Como tem que ainda a fica a figura? responsabilidade de ela ensinar eles serem homens, Mas né? pobrezinhas, né? A gente joga Só tudo que, em cima de nós isso, mesmos. só que, ó, a gente, eles têm pai, né? Os meus filhos têm pai mais presente. Mas eu fico sempre pensando em ter uma figura que eu admiro, masculina, para ter eles como para ter essa figura masculina como exemplo. Não precisa ser um namorado meu, um cônjuge, não precisa ser nada disso. Pode ser alguém da família, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser, sabe, que alguém assim que incentive, ó, esse é um homem de verdade, esse é um homem correto, ó, o jeito que ele trata a família. Tem alguém para se espelhar. Então não precisa estar ali sempre dentro de casa. O ideal seria, né? Porque essa é a questão familiar, né? Pai e mãe juntos, educando juntos. Mas se não tem, no meu caso, eu procuro falar isso para os meninos, como assim, um pastor. O meu pastor, ele é um exemplo de pai, de marido. E eu falo, filho, vem aqui conhecer o pastor, olha como ele é. Presta atenção como ele trata os filhos, presta atenção como ele trata a esposa, entende? Assim, não é uma pessoa que tenho sempre contato, mas é uma questão, um homem exemplar, um homem que
dar exemplo. Que bom Então, que a gente tem bons exemplos na nossa graças a sociedade, Deus, né? graças a Deus que ainda tem. E aí, eu falo para eles, então, nem sempre a gente não tem que ser igual o pai e a mãe. Você tem que ver o que é bom, o que não é bom do seu pai e sua mãe, e o que é bom você pega. O que não é bom, você tenta, né, melhorar, você tenta buscar. E você falou algo muito, muito importante, porque nós, enquanto pais, a gente sempre tenta fazer o melhor, mas Uhum. nem sempre vai ser sobre nós, vai ser sobre eles, como eles recebem aquilo que a gente está entregando. Então, é a percepção deles sobre o fato. E é aí que vem a questão dos traumas. É impossível a gente, enquanto pai e mãe, educar sem traumas. Mas Alguma coisa sempre vai acontecer. vai. Mas aí eles, tendo força de caráter, eles vão conseguir ressignificar para poder, opa, peraí, meu pai e minha mãe errou nisso, mas eles eram bons, eles eram presentes, eles me cuidaram, Isso, né? sou Me grata. fizeram Aham. ser o que eu sou hoje, eu tenho as minhas referências, tenho base familiar e tá tudo bem. O que eu não der conta com a família, eu ressignifico lá no terapeuta, vai pro Isso, psicólogo e assim vamos, exatamente. Por isso que né? existe um Porque não monte de existe profissionais. perfeição. E a nutrição, ela também vem dessa base Vem familiar. daí, porque Da o gente trauma poder faz parte da ensinar bem, vida. né? Como eles vão se alimentar, porque essa cultura da comida, ela é importante. E Uhum. vem pra você ver como a família é importante, Então, né? mas o trauma começa já quando nasce. O nascimento já é um trauma, Já é um trauma. independente de como vai ser, Ainda cesárea, bem que a normal. gente não lembra, né? Mas Essa é já a é um beleza da trauma. vida. Mas já é um trauma ali. Porque imagine, ele tava ali se alimentando, né, ali dentro da mãezinha, né, a hora que queria, fazendo, né, o que quisesse. Saiu, já é totalmente diferente. Tem mães ainda que colocam um horário, né, nas mamadas, nas mamadeiras, sei lá o quê. E aí, imagine, já é um trauma. A criança nasce já dentro de um trauma. Ai, que isso não é normal? É super normal. A vida inteira vai ser trauma. Para você fazer uma cirurgia, é um trauma. Para você fazer uma bariátrica, é um trauma. Vai ter que mudar tudo depois da bariátrica. Tudo, tudo. Então, assim, tudo. Só que é como você lida com aquele trauma. Exatamente. Não é deixar o medo ou o trauma tomar conta, como eu falei do abuso lá, que fez a paciente. Eu tenho uma paciente que foi abusada, e aí ela engordou demais e não consegue emagrecer mesmo fazendo dietas. E olha, a gente já tentou de tudo. Mas aí quando eu identifiquei os traumas dela, que ela não queria me contar. Ninguém conta isso na primeira consulta, muito raramente conta na primeira consulta. Mas quando eu identifiquei, eu pude encaminhá-la pro tratamento certo. Então, ela precisa fazer um acompanhamento emocional, tratar com as emoções dela, com esse trauma, porque ela só me contou que o abusador, ela achou que estava morto e ela descobriu agora, recentemente, que ela já tem mais de 40 anos, que ele tá vivo, o abusador. E ela veio com aquela vontade, assim, eu quero matar, eu quero achar ele, eu quero matar ele. Quero matar. Olha o sentimento que ela tem. E ela sempre foi sobrepeso, depois de tudo isso, porque ela tinha medo que alguém abusasse dela. Só que ela se tornou uma pessoa também toda problemática, né? Chata, problemática, cheia de trauma. Só que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ela Os também não motivos, conta, né? exatamente. E nem deve ficar contando pra todo mundo. Ela deve apenas tratar. E eu falei, esse sentimento de você ter que matar, esse sentimento de querer matar esse abusador que você tem agora, imagine quantos anos já passou isso, esse abuso, e agora veio à tona esse sentimento que você quer matar, que você não tratou. Você não tratou. Não tratou o trauma, você vai ter que se perdoar, infelizmente vai ter que perdoar, porque você não dá pra matar, porque senão você vai presa. Não dá pra matar o abusador, você vai ter que perdoar ele, você vai ter que se tratar pra você conseguir levar uma vida mais saudável. Exatamente. É sobre ela, sobre como ela vai Sobre lidar com isso. ela, sobre ela. E Porque ela, o assim, fato ela faz tudo já certo. foi, não há o que ser aham, feito não mais. Então, vai fazer o quê? Viu só, minha gente? Nutrição é muito mais É do que muito comer, mais. é muito mais do que um alimento.
E, claro, né, Dai, já ficamos por aqui então, Ai, que porque pena. passa muito Ah, rápido. A tem tanta conversa é coisa. boa, a gente foi para várias searas, vários temas. E eu quero dizer para vocês que se você conseguiu assistir até aqui, é porque o papo tá bom, então já curte, compartilha, envia para os amigos, que em outra oportunidade a Dai volta aqui para Sim. conversarmos Ih, dá mais para sobre falar essa questão muito. de nutrição, Falar né? Do muito corpo, sobre da isso. alma, de De tudo. tudo, de tudo. Muito obrigada, Obrigada a então. você, Ficamos Marisa. aqui. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.